Povo abençoado. Amém? Então diz assim no livro de Salmos 34, versos 9: Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta para aqueles que o temem. Voltando para o versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Pai, em nome de Jesus, oramos nessa noite pedindo da sabedoria do Senhor, para que o Senhor traga revelação aos nossos corações, que o Senhor possa ministrar nas nossas vidas, que nós possamos, meu Deus, voltar para as nossas casas com uma palavra nova no coração, com um ânimo novo, com uma fé restaurada. Pai, em nome de Jesus, colocamos nas tuas mãos tudo aquilo que irá acontecer neste lugar. Pedimos a Deus que nessa noite o Senhor possa nos usar de uma maneira poderosa, para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Assim nós te pedimos e te entregamos, meu Deus, nas tuas mãos, esse culto, para que a glória do Senhor seja manifestada neste lugar, e assim seja. Amém. Graças a Deus. Hoje eu queria falar com a igreja sobre algo que muito tem me espantado nos últimos anos, e a gente tem percebido alguns comportamentos da igreja dentro de um contexto geral, e a gente tem observado que tem faltado temor no coração de muitos homens e mulheres de Deus. O que a gente percebe é que o tempo vai passando e as pessoas, elas vão perdendo esse temor. Eu lembro que quando eu me converti há 30 anos atrás, as pessoas tinham uma forma, um sentimento diferente com relação a Deus. As pessoas tinham temor no coração. E nessa geração que nós estamos hoje, a gente tem percebido que as pessoas, algumas ou uma maioria, uma parte das pessoas que tem entregado o coração para Jesus, elas não têm entendido o que é temor, o que é ter temor no coração. E aí as pessoas, mesmo entregando suas vidas para Jesus, elas ainda continuam pecando, ainda continuam vivendo como se não houvesse nenhuma transformação. E a gente vai estudar, pesquisar o que está acontecendo. Por que as pessoas têm dificuldade de ter temor no coração? E aí uma das respostas que eu tive é que uma boa parte das pessoas dentro da igreja, não estou falando só dessa, eu estou falando da igreja no contexto geral, né? Eu estou realmente generalizando a igreja. E a gente percebe que as pessoas, mesmo entregando suas vidas para Jesus, tem faltado algo. O que é que está faltando? Está faltando as pessoas ter mais desejo de conhecer a Deus. E esse pouco conhecimento, esse pouco envolvimento que as pessoas têm, elas acabam se limitando com relação a conhecer Deus. E aí, quando eu conheço Deus de uma forma bem
menor, reduzida, ou seja, eu não tenho uma profundidade no conhecer a Deus, eu não tenho uma experiência profunda, então eu estou limitado. E aí acaba que algumas coisas vai passando naturalmente, e a gente acaba não sabendo o que é que eu tenho que temer e o que é que eu não tenho que temer. Temer não é ter medo, né? Não é o medo. Temor vem de respeito, de reverência. Como eu reverencio Deus, como eu vejo Deus, a forma como eu vejo e a forma como eu defino esse Deus. Ele é qualquer um. Ele é uma pessoa que eu posso tratar ela de qualquer forma. Nós sabemos que as pessoas, elas são tratadas mediante ao nível que elas vão chegando e conquistando, né? Quando a gente vai se dirigir a um médico, a gente se dirige a ele com o respeito que ele merece. Quando a gente vai conversar com um advogado, a gente também se direciona a ele, reconhecendo aquela autoridade, não é isso? Quando eu vou numa assembleia, né, legislativa, eu tenho que, até a roupa eu tenho que saber qual é a roupa que eu tenho que usar, porque não é com qualquer roupa que você tem acesso a alguns ambientes da assembleia, né? Por quê? Porque exige um respeito para você estar ali. Como eu me dirijo a um juiz, a um promotor, não é verdade? Então todos eles têm uma forma de você se dirigir, porque você tem que respeitar elas no nível que elas merecem, não é verdade? Você não chega para um juiz e vai conversar com ele como se você estivesse conversando com teu parceiro de futebol. E aí, meu irmão? E aí, cara? Que tal, né? Você não pode falar assim. Ele manda lhe prender. Me respeite. Você pensa que você está falando com quem? É Vossa Senhoria, né? Excelentíssimo. Não é assim? E com Deus, que é o Senhor de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos formou. Às vezes a gente não se dirige a Deus da forma que deveríamos, na honra que deveria ser prestada a Deus. Isso é falta de temor, porque quando você, nós quebramos um princípio, nós estamos ofendendo a quem criou o princípio, por falta de temor. Está dando para entender mais ou menos o que é temor, né? Então temor a Deus é quando eu me dirijo a Ele, quando eu entendo que Ele é soberano, que Ele é Senhor da minha vida, e que eu, como cristão, como homem de Deus, eu preciso dar relatório da minha vida para Ele, mesmo Ele me observando dia e noite. Então eu não posso tomar decisões na minha vida hoje que conflita com meu Deus, porque eu tenho que ter temor no coração. E aí eu fico pensando, por que pessoas, mesmo conhecendo, mesmo tendo alguma já experiência com Deus, por que essas pessoas elas não temem em fazer algumas coisas que está lá escrito que aborrece a Deus, entristece a Deus? Mas por quê? Por falta de conhecimento. A Bíblia diz que o povo peca por falta de conhecimento. Errais por não conhecer a minha palavra, diz o Senhor, e o meu poder. Porque quando nós conhecemos, nós podemos até errar, porque é impossível nós não errarmos. A Bíblia diz que o único que não errou nessa terra foi Jesus. Todos falharam.
Todos nós temos uma natureza adâmica, né? Nós não estamos isentos do erro. Mas o erro na vida do cristão, ele não pode ser por prazer. Tem que acontecer por um acidente. Isso não quer dizer que a gente não vai errar. Nós vamos errar. Porque é impossível. A palavra de Deus diz que se a gente diz que não comete pecado, a gente é mentiroso. Só pelo fato de abrir a nossa boca e dizer que nós não temos erro, nós já estamos pecando. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. A Bíblia diz que a gente peca num pensamento. No pensamento. Quem já viu isso na Bíblia, que a gente peca assim no pensamento? Quase todo mundo, né? Para quem não conhece, é quando Jesus falou que ele estava no discipulado, e ele disse, com relação ao adultério, ele disse, no passado você precisava cometer o ato. Aí ele diz assim, Jesus diz assim, se você desejar no coração, você já praticou. Ou seja, no pensamento. Isso ele deu exemplo de um pecado. Então nós podemos matar um irmão só no pensamento. É possível assassinar só com pensamento? Sim. Porque se a gente deseja isso num pensamento, a gente não fez, mas desejou aqui, até planejou se fosse fazer como faria, pecamos. Para você entender o quanto a gente depende da bondade e a misericórdia de Deus. Por isso que a gente deve temer. Por que é importante temer? Porque existem promessas para quem teme. As promessas da Bíblia não é para qualquer um, é para quem tem temor no coração. Quem tem temor no coração vai desfrutar da promessa. Quem não tem vai ficar isento, porque não é para qualquer um. Não é para quem vive desordenadamente no pecado, não é. É para quem tem temor no coração. Para quem tem. Está dando para entender? Salmo 34, 7. O anjo acampa, guarda os que o... Não é para todo mundo? Ele está definindo para quem é. Para quem tem temor no coração. O que é temor, irmão? Quando eu temo a Deus, eu me preocupo em agradar o coração dele. Eu me preocupo em fazer aquilo que agrada a Deus. Quando eu não me preocupo com isso, é porque eu ainda não tenho temor no coração. E se eu não tenho temor no meu coração, eu já começo a ficar fora das promessas do meu Deus, por falta de temor. É muito séria essa questão do temor, gente. Mas é muito sério. E aí eu entendo porque que muitos ainda não conseguiram chegar nesse nível de temer a Deus. É entender que Deus diz assim, não toca nesse copo. Eu digo, eu não toco, mesmo que eu queira, eu não toco, porque eu tenho temor. Eu sei que se eu tocar contra a vontade de Deus, eu vou sofrer as consequências. Isso é temor. Porque você sabe, tem consciência no seu coração, de que quando você faz algo que aborrece a Deus, você está dentro de um processo de consequência, até que venha o arrependimento. Mas há consequências que elas não passam. Quando eu me arrependo de algo que eu fiz, eu sou agraciado por Deus. Deus vai me alcançar. E Deus vai anular aquela sentença que estava sobre a minha vida por ter desobedecido a Ele. Quando eu me arrependo, eu anulo aquela consequência.
aquele projeto que estava para ser concluído na minha vida da parte de Deus pela minha desobediência é anulado quando eu me arrependo. Mas só se arrepende quem tem temor no coração. Quem não tem temor no coração não se arrepende. Não se arrepende. Pode até reconhecer, mas não se arrepende. Não se arrepende. Continua lá. E o maior erro do homem não é porque ele cai. Como eu falei, é impossível nós não pecarmos. O maior erro, o nosso maior erro, é quando a gente erra e não quer se levantar. Quer permanecer. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Quando Saul, o povo queria um rei, Deus deu um rei, Saul. E Saul perdeu o temor de Deus. Porque Saul, quando ia para uma peleja, ele consultava a Deus. Ele dizia: Senhor, eu vou ou não vou? Deus dizia: vai, ele ia. Não vai, ele não ia. Mas aí chegou um momento que Saul disse: eu não dependo mais da resposta de Deus. Eu vou pelo que eu estou sentindo. E quando Saul começou a fazer isso, Deus rejeitou Saul. Disse: não. Perdeu o temor. E Saul, ele perdeu a noção do que poderia acontecer com ele. E ele teve várias oportunidades para entrar em arrependimento, mas ele não quis, ao ponto de Deus chamar Samuel e dizer assim: Samuel, até quando tu vai insistir com Saul? Porque eu já o rejeitei. Eu não quero mais ele como rei, porque ele deixou de temer. Ele não tem temor no coração. Aí Deus levanta Davi, um homem, um jovem ainda, um menino, um adolescente, mas com temor no coração. E quando Davi chega na sua fase adulta, de homem, Davi comete um pecado, do adultério, do assassinato. Foi vários pecados num só, igual aquela multa de trânsito, que o caba para o carro, aí é uma multa. Por exemplo, para você entender, o carro tem 10 pessoas dentro, tem excesso, não é verdade? Aí, vamos lá, excesso de pessoa, sem cinto, porque nenhuma delas tem cinto, e aí o cabo vai calculando, e uma multa se transforma em 5, 6, multiplica-se, né? Vai se multiplicando, e a gente precisa entender isso. E assim estava Davi. Davi cometeu um pecado, que esse pecado, quando a gente ia lá para os 10 mandamentos, quase os 10 mandamentos Davi acumulou em um só, porque tinha mentira, tinha cobiça, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não matarás, Davi matou, e aí eu pergunto, Davi tinha ou não tinha temor do coração? Quando a gente olha pela essa perspectiva, a gente entende que Davi era um homem que não tinha temor. Parece que esse cara não tem temor. O cara era para estar lá na guerra, deixa de ir para a guerra, vai cobiçar a mulher do próximo, manda matar o cara, fica com a mulher, adultério, cobiçou, adulterou, matou, mentiu. E aí, por que que Deus ainda termina: Davi, homem segundo o meu coração? O negócio não parece estar meio bagunçado? Como é que o cara faz tanta besteira? Saul cometeu um pecado, Davi cometeu bem uns 10. E Saul termina na desgraça e Davi termina na honra. Aonde está essa diferença? Na verdade, Davi era um homem que tinha temor. Porque quando Saul foi repreendido, Saul, tô nem aí. Ele não quer me responder não? Eu vou lá para cartomante. Eu vou buscar noutra fonte.
Esse profeta Samuel não quer me ajudar, eu vou para outro. Davi foi buscar outras, Saul foi buscar outras fontes e ignorou Deus. Quando Samuel, o mesmo profeta que vai lá em Saul, o mesmo profeta, o mesmo sacerdote, vai lá em Davi agora e diz assim: Davi, eu vou te fazer uma pergunta, posso? Pode. Me diz uma coisa, macho. O cabra que tem um rebanho de ovelha, o vizinho dele só tem uma. Ele pega a única ovelha do vizinho, vai lá e pega e mata. O que é que esse cabra merece? Davi, a morte. Esse cabra tem que morrer, e é agora. O profeta olha para ele: é tu. É tu, macho. Tu é essa pessoa, porque tu tinha várias mulheres. O teu comandante de guerra só tinha uma. Tu foi lá e pegou a mulher dele. Davi, meu Deus, me perdoa. Qual é a diferença? É que Davi, de fato, tinha temor no coração. E aí vai lá para o Salmo 51. E aí ele começa a narrar uma oração, buscando misericórdia. Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Eu pequei contra ti, pequei contra os céus, e não tira o teu espírito de mim, Senhor. Você está percebendo? Quem tem temor e quem não tem. Quem tem temor quando peca, quando percebe, quando é repreendido, quando é chamado a atenção, se volta para Deus: Senhor, tem misericórdia, eu pequei. Mas o que não tem temor, quando ele é repreendido, ele se revolta, ele não quer saber. Ele faz o que ele quer, ele peca do jeito que ele quer, ele não tem mais referência, porque ele não é um homem nem uma mulher que tem temor. Mas a consequência disso é porque não busca Deus, não deseja Deus. Porque os que estão desejando Deus, os que buscam Deus, aqueles que decidem ser um adorador, eles estão em uma situação que pode sim pecar a qualquer momento, mas quando peca, sabe se arrepender, sabe buscar a misericórdia de Deus. Quando peca, ele entende: Senhor, eu pequei, eu entendo que eu entristeci o teu espírito com essa atitude, eu preciso renovar a minha vida, eu preciso me consertar. E a Bíblia diz: aquele que confessa, eu sou fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. O que confessa e abandona, alcança a misericórdia. Mas o que confessa e não deixa, não alcançará a misericórdia. Eu confessei, abandona, irmão. Nós estamos sujeitos sim, mas nós precisamos entender que nós temos que ser homens e mulheres espirituais, e andar no Espírito, viver no Espírito, ter uma vida reta. Jó tinha tanto temor, meu irmão, de Deus, que Deus, o próprio Deus diz, ele se desvia do mal. Aonde ele viu uma coisa errada, ele: não dá para mim, deixa eu sair daqui. Isso aí é contra o meu Deus. Porque temor no coração, irmão. Ele tinha tanto temor que o próprio Deus disse para Satanás: esse daí é justo, e ele se desvia do mal. Ele consegue ver onde é que está errado e não compactua com o erro. Ele se afasta, ele foge. Por quê? Porque ele entende que Deus, irmão, se agrada da justiça, que Deus se agrada daquilo que é certo, que é correto, e que Deus aborrece o pecado. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Ele aborrece o pecado. Não vá pensar, não, Deus aborrece o pecado, ou seja, Deus aborrece a minha e a sua atitude, se ela não está coerente com a palavra. Somos rejeitados. Então nós precisamos entender o que é temor. A igreja do Senhor precisa entender o que é temor, o que é ter temor de Deus. É eu respeitar Deus na essência que Ele merece. É eu reconhecer que Ele é tudo, está sobre todos.
que Ele é o Criador, Ele é quem decide quem vive e quem morre. Ele que tem a chave da morte, porque quando Ele ressuscitou, Ele foi lá e tomou a chave da morte da mão do diabo. Passa para cá, passa. Só quem tem agora poder de matar é eu, você não tem mais. E por que que a gente ainda não consegue temer? Mateus 10, 28, não temeis ao homem que pode matar o corpo, mas nós temos que temer aquele que pode nos colocar no inferno, tanto o corpo como o espírito. É esse que devemos temer, o Criador. Aí eu entendi por que tem muitos crentes hoje que estão chegando na igreja, estão entregando suas vidas para Jesus, mas estão se comportando como se nada tivesse acontecido. A gente não vê a transformação, a gente não consegue ver a mudança, a gente não consegue ver nada relevante que a gente possa dizer, fulano de fato é uma nova criatura, porque a gente vê a pessoa se comportando como se nada tivesse acontecido. Falta de temor no coração. Se você é uma mulher e um homem de Deus que tem temor, peça todo dia para que você não perca esse temor, mas que ele só aumente. Porque quanto mais temor você tem no coração, menos você vai errar. Menos você vai errar. Porque quando você for fazer algo, o Espírito Santo vai te alertar: esse caminho aí não é o correto. O Espírito Santo vai te alertar. Quando você estiver pensando em fazer algo que é contra o princípio, Deus, através do seu Espírito, vai lhe dizer: não é por aí. Pense bem no que você vai fazer. Porque quem vai nos convencer da justiça do juízo é o Espírito Santo. Ele vai convencer o homem. Por isso que eu digo: entrega teu coração para Jesus e deixa Ele conduzir tua vida. Você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, lavado, remido no sangue do Cordeiro? Então entrega de verdade o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele o fará. A igreja hoje não está batendo palma não. Por que será? Bata palma, gente. O crente é assim, ó. Ó, o crente é assim, irmão. O crente é assim. Ele tem umas coisas esquisitas. Ele apanha, ele bate palma. Porque ele está reconhecendo que é uma verdade. Você não está aplaudindo o pastor, você está aplaudindo a ele, porque ele é digno de toda honra e toda glória. Eu não preciso do aplauso. E se um dia eu desejar esse aplauso, é porque eu perdi o temor. Perdi o temor, Edson. Eu não desejo seu aplauso. Mas quando você aplaude, eu entendo que a palavra está chegando aí. Que você está entendendo que Deus está lhe dizendo. Que Deus está abrindo a tua mente. Eu vou dar mais um exemplo aqui, dá tempo. Eu quero dar um exemplo de José. José era um homem temente a Deus, sim ou não? José, o sonhador, quem está lembrando aí? O jovem sonhador que Deus colocou no coração dele, que ele ia liderar os irmãos, o pai, que ele ia ser o líder, que Deus ia dar uma liderança. Ele não tinha noção que liderança era ela, mas Deus já tinha falado no seu coração através de sonho que ele ia liderar, o mais novo ia liderar. Os irmãos não aceitaram, os pais não aceitaram, porque era algo que dentro do normal era algo que chocava, contrariava, mas era assim que Deus queria. E aí José, só para a gente entender aqui, que eu dei exemplo de duas pessoas, eu queria dar o exemplo de José. E aí José é jogado numa cisterna, não é verdade?
abandonado pelos irmãos, vendido pelos escravos, como escravo, foi trabalhar como escravo no palácio. E esses processos não tirou essa essência de José. Ele continua com temor no coração. Ele continua com esse temor. Nada tirou esse temor do coração dele. Para você entender que se você está passando por algo, alguém está querendo diminuir você, deixa eu lhe dizer, José passou por esse processo. E como ele se comportou, José? Ele é um exemplo a ser seguido. Porque José, ele a cisterna, os irmãos, a traição dos irmãos, a covardia dos irmãos, ter jogado ele dentro de uma cisterna, não tirou o temor dele, porque ele poderia ter pensado, eu vou matar tudinho quando eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Ah, se eu escapar dessa cisterna. Porque no natural, quando se passa por um processo desse, o que vem na mente, logo, é uma solução para depois, né? Eu vou resolver essa parada quando eu sair daqui. Que isso não subiu a cabeça de José, ele continuou temente. Até chegar na casa de Potifar. Um homem muito rico. E foi trabalhar lá, como vocês sabem. E José trabalhando. O tempo foi passando. E a mulher de Potifar começou a perceber que José era um jovem muito bonito e começou a desejar ele. A Bíblia não diz um tempo definido, mas pelo um período de tempo, ela ficou insistindo para que José dormisse com ela. Mas José era um homem que tinha temor no coração. Ele não cedeu, diferente de Davi, diferente de Saul. Esse nem cedeu. E olha a situação, o cara sozinho em casa, no palácio, só ele e a mulher se preparava toda, achando que dentre uma cantada e outra ele ia ceder, mas ele permaneceu firme, porque ele tinha o quê? Temor no coração. Dá para sentir a diferença de quem tem temor no coração? Pois é, José era um jovem que tinha temor no coração, porque ele poderia, sim, como Davi teve que mandar pegar a mulher lá do outro lado, porque Davi estava olhando da janela do quarto dele para outra casa. Davi olhou, desejou e pegou, e ainda mandou pegar a mulher. José estava com a mulher do lado dele, se esfregando nele. Dá para entender o nível de tentação que José estava enfrentando? E José não abriu mão da santidade dele e do temor que ele tinha a Deus. Ele não abriu mão. José permaneceu firme até o fim. Porque José tinha uma promessa. Deus já tinha falado no coração dele através de sonhos. Para onde ele iria, aonde ele ia chegar. E aí, aquilo estava aceso no coração dele. E ele disse, eu não vou perder minha bênção. E a mulher insistiu várias vezes. Você pode ver isso em Gênesis, a partir do 39. Gênesis 37, 39. Você pode ver. No capítulo 39. Você vai ver toda essa tentação que José estava enfrentando. Eu não sei o que se passou exatamente pela cabeça, a Bíblia não diz, mas o que a Bíblia define é que esse homem, ele não cedeu em momento algum. E olha que a mulher, a patroa, gente, imagina a patroa bem cheirosinha, arrumadinha, patroa zona famosa, rica, imagina o nível, o cara lá um empregado, e a mulher insistindo, mas no coração dele tinha temor. Quando a gente tem temor no coração, a gente não vai ceder a qualquer coisa. A gente não vai abrir mão dos princípios que Deus colocou no nosso coração. A gente não vai abrir mão. A gente não vai ceder.
Mas quando eu não conheço a palavra, quando eu não tenho conhecimento, o que me falarem lá fora, o que eu ouvi na televisão, eu vou ter como uma verdade. Porque eu esqueci de examinar na palavra. Examine a palavra. Seja um leitor da palavra. Estude a palavra. Para que você entenda o que é que agrada e desagrada. Porque tem muita gente que está no nível de falta de temor, porque também não conhece. Não conhece. Não tem conhecimento. E aí peca, erra. Mas está na hora, igreja, da gente ter conhecimento, para a gente não ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer discurso. Quando o discurso chegar até a mim, eu tenho que ver, está coerente com a palavra? Estou dentro. A palavra discorda? Estou fora, porque eu não quero perder minha salvação. Eu tenho temor no coração. É assim que o crente tem que se comportar. Mas se eu não tenho temor, tudo que eu vou achar que estão dizendo, que as pessoas vão dizer para mim, o que eu vou fazer, eu vou achar que é verdade, que eu não estou pecando, e muito menos desagradando a meu Deus. Mas quando eu entendo, isso aqui eu não posso tocar, porque se eu tocar, eu vou desagradar a Deus. Aí eu não vou tocar. Por que eu não vou tocar? Porque eu tenho temor. Eu sei que se eu tocar, eu vou aborrecer o meu Deus. E as promessas é para quem agrada. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. E ali estava José, lutou até o fim. Foi para a cadeia, mas não abriu mão da sua santidade. Foi preso injustamente, mas não abriu mão do seu princípio. Ele disse: eu tenho uma missão no meu coração, dela eu não abro mão. Por temor. Busque temor. Se você não sabe o que é, peça a Deus sabedoria, que Ele vai lhe revelar o que é temor. Se você tem feito coisas que têm desagradado a Deus, tire suas dúvidas na palavra. Tire suas dúvidas. Porque Deus é fiel para quem é com Ele. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Tudo passa. A única coisa que permanece, meu irmão, é aquilo que a gente faz para Deus. Mas as coisas do mundo passam. Todas elas passam. Eu vou ler aqui alguns versículos com relação ao temor, só para me finalizar, para você entender o que é que Deus, qual é o compromisso de Deus, é quem teme. Salmo 34:9, que é o que a gente leu, disse: tema ao Senhor vocês, que são seus santos, pois nada falta aos que temem. É uma promessa, nada vai te faltar, se você é uma mulher, um homem de Deus que teme a Deus, nada vai lhe faltar. Salmo 34:9. Salmo 34:7, o anjo do Senhor é a sentinela, é o que guarda aqueles que o temem e os livra. Livramento do Senhor, o anjo que livra é para quem tem temor. Se você não tem temor, não é para você, mas se você tem, Deus vai lhe guardar. Salmo 112, do 1 ao 2, disse: como é feliz o homem que teme ao Senhor. Você será homem e mulher feliz quando tiver temor no seu coração. E tem grande prazer em seus mandamentos, e seus descendentes serão abençoados na terra. Irmão, olha esse versículo do Salmo 112, do 1 ao 2. É uma promessa para quem teme, para quem tem temor. Olha a promessa: você será um homem feliz. Você terá prazer em seus mandamentos e não aborrecer. Porque tem gente que quando a gente começa a mostrar a palavra e começa a se esquivar. Não, mas tenha prazer na palavra. Porque até seus descendentes serão poderosos na terra. Seus filhos serão abençoados na terra.
para quem tem temor no coração. Isso tudo é promessa, irmão. Salmo 25, 12. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele instruirá no caminho que deve seguir. O 14, do 25. O Senhor confia os seus segredos aos que temem e os leva a conhecer a sua aliança, que eu estava falando. Você quer conhecer a Deus, irmão? Anda nesse princípio, porque Deus só vai revelar para quem tem temor. Deus não vai revelar o segredo dele para qualquer um, irmão. Para quem é irreverente, para quem anda fazendo o que não deve. Não, irmão, é para quem tem intimidade com ele, tem temor no coração. Aí Deus vai revelar os segredos do céu, os mistérios serão revelados a você. Diga amém. Salmo 31, 19. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que temem, e que à vista dos homens concede àqueles que se refugiam em ti. Ou seja, gente, a bondade de Deus é para quem tem temor. Você não vê Deus prometendo para o ímpio. As bênçãos não é para o ímpio. As bênçãos de Deus, a promessa dele é para quem tem temor no coração. Pastor, o que é isso? O senhor está falando, mas eu ainda não sei o que é isso. Eu acredito. Mas Deus vai lhe dar. Se você se aproximar de Deus, a Bíblia diz: aquele que me busca, me acha. Mas o Salmo 33, 18. Mas o que protege aqueles que o temem? Mas o Senhor protege aqueles que o temem. Para quem é a proteção? Para quem teme. Você está entendendo que não tem promessa solta? É para quem quer? Não, é para quem tem temor. Tem muito, irmão. Tem bem umas 20 aqui, mas eu vou ler aqui algumas ainda. Salmo 103. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. É a palavra, irmão. Não adianta a gente querer as coisas de Deus sem ter temor no coração. A gente precisa ser um homem ou mulher que tem temor. O que é isso? É eu entender que eu não posso fazer qualquer coisa. Eu antes tenho que saber se isso de fato vai agradar ou não a Deus. Tem pessoas que quando vão fazer alguma coisa: pastor, eu posso fazer isso, eu quero fazer isso. Está errado isso? Tem alguma resposta para mim? E aí a gente tem duas respostas, uma bíblica e uma natural. A natural é aquela, é contigo. E a bíblica é aquela que a gente vai respaldar de acordo com o contexto bíblico. Porque não é o meu conselho, é o do Senhor. É o que o Senhor diz. Salmo 111. É muita coisa. Do 4 ao 5 diz assim: Ele faz proclamar as maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Deu alimento. Isso ele está falando, Davi, do povo no deserto, que passou lá 40 anos, peregrinando. Essa semana passada terminou a festa do tabernáculo em Israel. Domingo nós vamos comemorar o tabernáculo. Era para ser nesse, mas eu tinha quase certeza que não ia dar tempo de fazer aqui essa obra, não ia concluir. E aí a gente já adiou para domingo que vem, que é a festa do tabernáculo. Ele está dizendo aqui no Salmo que quem reconhece, quem tem temor no coração é grato. Quem reconhece a misericórdia e a bondade de Deus é grato, está sempre se lembrando. O povo de Israel comemora até hoje o tabernáculo. E eles fazem as tendas e vão para dentro das tendas. Deixa o conforto da sua casa, vai para dentro das tendas, lembrando o que Deus fez com eles no deserto. Como Deus guardou a vida deles, como Deus deu alimento para milhões de pessoas. Todo dia tinha alimento, todo dia, não faltava. 128 para a gente concluir, tem muito, mas não dá para ler todos. 128, o salmo da família, né?
Olha o que ele diz, do 1 ao 4. Como é feliz quem teme ao Senhor. Ele está dizendo, olha como são felizes as pessoas que temem a Deus. É essa a expressão. Quem anda nos seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então a promessa é para quem teme, é para quem tem temor no coração. Se você não tem, busque isso. Se você já tem, conserve isso, o temor no seu coração. Seja um homem e uma mulher que ande no temor, porque as bênçãos de Deus vai fluir na tua vida. A promessa de Deus vai se cumprir, não só na sua, mas na sua casa, na sua família, sobre os seus filhos. Todos estarão debaixo da bênção, se você for um homem e uma mulher que teme a Deus. Amém? Amém. Fica de pé.